É que deu o start em você de, tipo, como você começou realmente a curtir comédia? Você viu alguém, assim, que se inspirou pra caralho e falou, pô, quero ser comediante, deve ser foda. Eu acho que é o lance de toda criança gordinha que sofreu bullying e que tentou achar um escape de alguma forma. Ah, você era o cara que sofreu bullying. Eu era, cara. Não sofria bullying. Não me diga. Se tem alguém que entende bullying aqui. Mas é o lance, tipo, eu era um cara meio gordinho e tal, ainda sou, mas eu era bem mais. Gordão, E comecei a entender como o humor funcionava como uma ferramenta para você combater. Então eu virei o cara que contava piada. Então eu pegava livrinho do Ari Toledo, CD do Costinha e virava o cara que chegava e falava, ó, fala, você quer ouvir uma piada? Do que tema que você quer ouvir? E contava a piada, todo mundo rachava o bico. Então virou isso. E desde sempre assistia os programas de humor que tinha na TV aberta, né? Sai de Baixo, Escolhendo o Professor Raimundo, Trapalhões, todas essas referências mais básicas. E aí quando eu descobri stand-up, que foi quando começou no Brasil com Rafinha e tal, aí eu falei, foi aqui com os caras daqui mesmo, que os primeiros. Muita gente tem de referência a Seinfeld e tal, mas eu nem sabia o que era Seinfeld antes de descobrir o stand-up brasileiro. E aí eu gostei muito do que os caras fizeram. Falei, cara, isso aqui é muito diferente, muito legal. E aí eu comecei a cavucar, como eu falei. Todo hobby que eu começo a gostar, eu quero saber tudo, eu vou correndo atrás. E aí depois, na época, quando eu comecei a gostar, eu não falava inglês, não manjava nada. E aí eu comecei a... Isso aí, que ano que foi isso? 2006, 2005. Foi na época que o Rafinha lançou mesmo, né? Que começou aqui no Brasil. E aí eu comecei a ficar muito fã. E comecei a conhecer os caras de fora e pesquisar. Aí eu assistia um show, ficava mais interessado, assistia outro. Trabalhava ouvindo o show de stand-up. Teve uma época que eu era muito viciado, assim, nesse nível. E depois de muito tempo que eu fui ter a ideia. Na verdade, tipo, sempre tinha a ideia, mas nunca tive a coragem de subir no palco. Subi, fiz, não gostei. E pensei, caralho, cara, eu gosto tanto de comédia e subir no palco não me deu brisa nenhuma. E você achava realmente que quando você fosse subir a primeira vez ia mudar a sua vida mesmo? Assim, um bagulho que você fala, caralho, é isso. Eu não tinha essa expectativa? Eu não tinha necessariamente essa expectativa, por quê? Porque foi ano passado, eu já tinha 29 anos, eu já tinha uma carreira meio que construída fora disso, né? Então, e é uma coisa que eu até falo pra quem eu converso muito com os opens e tal, eu falo, cara, se você tiver que realmente investir, largar tudo, larga quando você ainda é jovem. Porque é muito mais fácil você largar o seu estágio que você ganha R$1.000 do que você largar o seu trampo que você ganha 5, 6, 7, 10, 15. Muito mais estabilizada. Se você já tem filho, já tem casa, já tem o caralho, já tem conta pra pagar, é foda você largar isso. Agora, se largar, eu sou estagiário, ganho R$1.000, vou largar pra comédia, é muito mais simples pra você, entendeu? Muito mais. Daí pro podcast, como é que foi? E o nome também, porque veio... Exatamente. Então, quando... A ideia de fazer o podcast veio por isso, porque eu queria falar de comédia, mas eu não queria falar no palco, não queria subir no palco para fazer. E eu comecei a acompanhar podcast, eu comecei a gostar muito de ouvir podcast. Então uma coisa meio que ligou na outra, eu decidi fazer. E quando eu decidi fazer, a minha ideia era, eu quero fazer um podcast para pessoas que são tão fãs de comédia quanto eu, que são tão viciadas em comédia quanto eu. Então encontrar gente que realmente gosta muito e que entende muito. Então a ideia do nome, eu falei, eu preciso que o nome seja um punch de uma piada, muito, que eu goste muito, que represente alguma coisa, mas que também não seja muito popular. Eu quero realmente mostrar que mostrar que é com um público mais nichado. E esse é um punch de um comediante que chama Andrew Dice Clay, que no Brasil quase ninguém conhece. Não. E ele foi um cara muito popular nos anos 90 nos Estados Unidos. Ele chegou a ser o maior comediante americano em 90, 91. Você tem vídeos do cara fazendo show em estádio em 1990, entendeu? Então o cara ele foi muito grande. E ele é referência de muitos comediantes bons que você tem hoje. Tipo o Jessony, que é apaixonado pelo cara. Você conhece o Abner? Conheço. O Joe Rogan fala bastante dele no podcast. O Jim Norton, que a gente gostou do Degenerate, ele abria vários shows do Andrew Dice Clay no final dos anos 90. Ele era um cara muito, muito grande. E essa piada dele é uma que eu acho que ela sumariza muito o que eu entendo do que é a comédia, sabe? De como a comédia é realmente incongruência. É você trazer duas ideias completamente opostas e tirar sarro disso. Então, essa piada dele, ele entra no palco, ele tem uma persona muito diferente, que ele entra de jaqueta, de óculos escuros, todo machão, assim. Aí ele acende um cigarro, começa a fumar, começa a fazer... assim, aí ele fuma o cigarro. E aí, essa piada é tipo uma canção de niná que ele faz. Que ele fala uma canção de niná e ele muda a última frase. Tipo o Nana Neném aqui do Rafinha na época que...
Olha, devido às proporções, Exato. mas foi, eu acho que o texto. Aí ia ser um nome bem mais fácil, né? Não. Podia ser o podcast Nana Neném de comédia. Ia pegar. Mas o Ia pessoal pegar. fala bastante dessa piada e desse set que o Andrew Dice faz, porque se tornou um texto meio conhecido, então o vídeo que tem no YouTube, ele começa a fazer a piada e a plateia começa a completar a piada meio com ele. Gabriel Iglesias. Como se fosse um show de rock. Ele tinha essa alma de roqueiro, ele entrava com música de rock. E tem uma montagem muito legal Mas que ele qual faz. que é o sentido da piada? Explica pro o meu público. É a galera que ouve Peixote, né? Então até agora... Não, até agora a gente não sabe que porra é o What the O Beat. sentido da piada é que, tipo, a canção de Niná é uma menina que tá comendo um bol, né? Uma cumbuquinha de coalhada, e chega uma aranha e assusta ela. E ela foge. E ele troca pra aranha descendo, em vez de assustar, perguntar: o que tem nessa cumbuca, ô vagabunda? Entendeu? Essa é a ideia. E ele vai fazendo várias dessas que eles chamam de nursery rhymes com outros finais. E ficou tão popular que é isso. Tem uma montagem que tem ele fazendo essa piada em 84, no show quando ele ainda não era muito popular. Fazendo essa piada em 88, que a plateia já conhecia. Em 90, que a plateia vai à loucura. E 92, que tem 25 mil pessoas. Então meio que o cara ficava fazendo o meu material... Mais ou menos. Essa piada ele fazia com bastante Porque frequência, porque a galera adorava. Mas era coisa dele, particular. É coisa dele. Só que ele foi um cara muito genial, assim, pra época. Tem um dos álbuns deles que todo grande comediante cita como um dos melhores álbuns de comédia de todos os tempos, que é o The Day the Laughter Died, que é um álbum duplo de 1h30, que é um show que ele apareceu num lugar com 30 pessoas que não eram fãs dele, e ele começou a falar um monte de coisa no palco, assim, mas muito sem nexo, muito sem sentido, e o negócio vai desenrolando, e tem um negócio meio cringe, assim, no meio da parada, mas é genial, é absolutamente genial. Ele é um cara muito respeitado lá fora. Então, eu falei, cara, isso sumariza bem o que eu entendo do que parte que eu entendo que a comédia representa. Falei, vou colocar esse nome, aí fiz o logo e tal. Não fiz, né? Mandei fazer, porque não manjo porra nenhuma dessas, não conhece dessas o Guima. paradas. O melhor design. Todas essas artes aqui é Luciano Guima. Menos essa. Do decoro que é horrível. Do decoro seu. Foi o André Balão que fez essa. Logo depois de carregar na criada do mundo, né? E aí, cara, e aí fiz o podcast. E Eu queria fazer uma pergunta, desculpa.